Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Nesta quarta-feira, no vídeo de hoje, a gente vai trazer informações sobre o amistoso que o Bahia fez lá em Girona contra a equipe B do Girona, né? 0-0, o jogo treino que o Bahia fez, o primeiro amistoso da equipe profissional na temporada. Vamos falar também sobre o mercado da bola. Quero trazer informações sobre o Léo Jardim, um goleiro do Vasco, segundo a BTB Esportes. O Bahia teria feito uma proposta ao atleta e é isso que eu quero trazer no vídeo de hoje, informações em relação a isso e também trazer as minhas apurações do que de fato está acontecendo, e também queria trazer informação sobre Anderson Talisca e também sobre o jogo de amanhã do Bahia pelo Campeonato Baiano contra o Atlético de Alagoinhas. É o time sub-20 do Bahia em mais uma rodada do estadual. Queria trazer algumas informações em relação a esse jogo que acontece na Arena Fonte Nova. Então já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. É muito importante que você faça isso, além, claro, de se inscrever para você poder ajudar a nossa comunidade a chegar a 10 mil inscritos. E quando isso acontecer, eu sorteio uma camisa do Bahia para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece. Sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E já vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo trazendo informações. Primeiro, sobre a partida de amanhã do Bahia contra o Atlético de Alagoinhas pelo Campeonato Baiano. O Bahia finalizou a preparação para o jogo de amanhã, hoje lá no CT Evaristo de Macedo. Os atletas fizeram um treino tático em campo reduzido, fizeram alguns ajustes também. O treinador Galbez fez alguns ajustes na equipe, comandou o treino, fez algumas orientações, alguns ajustes, né, correções, tal, de posições. Taticamente também falando, ele fez algumas observações. É o Bahia se preparando para um jogo que o Tricolor precisa vencer. O Bahia precisa entrar em campo amanhã contra o Atlético de Alagoinhas, mesmo sendo um jogo contra os profissionais, mas precisa vencer porque o Tricolor ficou no empate por 0-0 contra a equipe da Jacuipense lá no Antônio Caneiro, aquele campo com condições mínimas de se praticar um bom futebol. O empate, no final das contas, foi até um bom resultado pelo que foi o desempenho ali dos dois times em campo, mas o Bahia jogando no gramado melhor, tendo condições de fazer um bom jogo, precisa conquistar os 3 pontos diante do Atlético de Alagoinhas para ficar bem dentro da tabela de classificação. Lembrando que são apenas 9 jogos nessa primeira fase, são apenas 9 jogos, não tem ida nem volta. Então o Bahia precisa pontuar o máximo possível para que quando o profissional chegue possa já estar meio que folgado na tabela, né? Não possa estar em uma situação tão complicada assim. Então a gente pode ver algumas mudanças no time titular, por exemplo. O Roger Gabriel pode aparecer, que não apareceu no último jogo, é bom deixar bem registrado aqui, porque não foi muito bem. O técnico fez a sua escolha, deixou ele no banco de reservas. O Roger é um bom jogador, tecnicamente falando, é um grande atleta, tem um grande futuro, mas nesse momento não atravessa uma boa fase e é importante também deixá-lo de fora nesses momentos, não pressionar o garoto, não expor ele em momentos ruins. Eu sei que a torcida pede bastante o Roger, eu sei que fica impaciente pela não utilização do atleta, mas nesse momento é importante saber que ele tem apenas 17 anos e que é normal ele passar por esse processo de oscilação. Então, resguardar ele, colocar os melhores em campos, e para mim não tem nenhum problema. Quando ele estiver bem, ele vai aparecer no time normalmente. Então, pode ganhar sua vaga no time titular, inclusive contra o Atlético de Alagoinhas. O próprio Everton também, que voltou do empréstimo do Londrina, também pode aparecer. O próprio Caio Roque também, que começou no banco de reservas no último jogo, entrou no decorrer ali jogando como um atacante, como um ala pela esquerda, ali fazendo uma dobradinha junto com o Rian, que foi mal, inclusive, nesse jogo, mas assim, o campo não dava condições mesmo de você performar bem, então eu não consigo avaliar aqueles meninos pelo jogo daquela partida, assim, daqueles gramados. Não tem condições nenhuma de você fazer qualquer tipo de avaliação. Falando agora sobre o jogo treino do Bahia, que foi realizado hoje lá em Girona, na Espanha, contra a equipe B do Girona. O jogo terminou entre 0-0 e o detalhe mais importante desse jogo foi o Iago Felipe jogando de zagueiro em um dos tempos. Foram 2 tempos, obviamente. O Bahia utilizou 2 equipes diferentes em cada tempo, dando oportunidades ao máximo de jogadores para poderem jogar. E o Iago Felipe, no primeiro tempo, acabou atuando como zagueiro, pela falta de opções justamente que o Tricolor tinha naquela posição, justamente para aquele jogo. Muita gente se perguntando sobre David Duarte e sobre Gabriel Xavier. Ambos sentiram desconforto e foram preservados para este confronto, mas já devem retomar suas atividades normalmente lá no CT amanhã, na quinta-feira. Outro atleta também que ficou de fora foi o Iago Borducci, lateral esquerdo, que está em fase final de recuperação. E no mais, a gente, não, se eu não me engano, não tivemos mais nenhuma baixa, né, por qualquer tipo de lesão ou desconforto. A não ser o William José, que acabou de chegar, fez atividades na academia, não estava pronto ainda para ser escalado para essa partida, né, não reunia condições físicas para o jogo, mas quando tiver, provavelmente vai fazer parte sim desses jogos treinos. Acho que o Bahia só vai realizar um lá em Girona, como foi na temporada passada. Realizou um amistoso contra o Blackburn Rovers, da terceira divisão, da terceira não, da segunda divisão da Inglaterra,
enfrentou hoje o Girona, que é um time B, né, do Girona, é um time de quarta divisão, é um time que não dá para ter qualquer tipo de parâmetro técnico, até mesmo o jogo em si, não é para se avaliar o resultado, é um jogo para justamente dar no ritmo aos atletas que estão ainda em fase de férias, né? Os atletas ficaram praticamente um mês parados, então é muito difícil você exigir que eles joguem bem, que ganhem o jogo, que goleiem. O jogo em si não é realizado com esse intuito, é realizado justamente para dar ritmo e forma para os atletas, para que quando chegarem na temporada, justamente para a disputa do Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, estarem aptos, né, em ritmo e tal, para poderem jogar os jogos em alto nível e assim conseguir construir os resultados numa qualidade técnica, obviamente, dessas competições mais baixas. Falando agora sobre o mercado de transferências, tem informação para a gente falar no vídeo de hoje sobre Anderson Talisca e também sobre o goleiro Léo Jardim do Vasco. Queria falar sobre Anderson Talisca. O meia está sendo negociado ao Fenerbahçe da Turquia no valor ali mais ou menos de 100 milhões de reais e o Bahia tem direito a uma porcentagem desse valor por ser o clube formador do Anderson Talisca. O tricolor, com esse negócio entre o Al Nassr e o Fenerbahçe da Turquia, deve desembolsar mais ou menos 2 milhões de reais, de acordo com a regra, né, que tem ali da FIFA, ou seja, o Bahia lucrando com essa negociação. Anderson Talisca nunca esteve próximo de voltar ao Bahia nesta janela de transferências, por exemplo. Não sei que muita gente pergunta sobre o Anderson Talisca, quando vai voltar, se ainda vai voltar. É muito difícil o Anderson Talisca voltar justamente no seu auge, mais ou menos técnico, com 30 anos de idade, sabendo que ele ainda pode atuar no futebol europeu. Ele que passou por muitos anos atuando no futebol chinês, futebol árabe, justamente fazendo aquele pé de meia, o famoso pé de meia, e eu não julgo o Anderson Talisca por isso, cada um faz a escolha de carreira que quer. Ele tinha condições, obviamente, de estar disputando um nível muito mais alto de futebol dentro do futebol europeu e agora se transfere para a Turquia justamente, e ele já poderia ter feito isso antes, mas enfim, deve seguir por lá por mais alguns anos e aí sim depois deve pensar em uma volta ao Brasil quando tiver seus 34, 33 anos e com certeza o Bahia será uma das opções junto com outras equipes que ele já deixou em aberto também desejo de jogar e eu também não vejo nenhum problema nisso. Eu sei que o torcedor reclama, eu sei que o torcedor pega no pé, mas é um direito do cara querer falar. Ele é torcedor do Corinthians, vai fazer o quê? Se ele quiser jogar no Corinthians, enfim, que vai. Eu só não quero que o Bahia se arraste por um jogador que não tenha mais condições técnicas de jogar quando querer voltar ao Brasil. Isso eu não concordo. Eu acho que o Bahia tem que ir atrás de um atleta que não tem mais condições, mas só repatriar porque ele é cria daqui e tal. O Bahia não precisa mais disso e eu tenho certeza que se quando o Talisca quiser voltar ao futebol brasileiro e o Bahia quiser, obviamente, ouvir do Talisca ou saber mais informações do Talisca e ver que ele não tem mais condições técnicas de dar um retorno ao alto nível aqui no futebol brasileiro, o Bahia não será uma das equipes que vai procurar ele, disso eu tenho certeza. Falando agora sobre o goleiro Léo Jardim da equipe do Vasco. Segundo a BTB Esportes, um portal de notícias muito relevantes hoje em dia no futebol brasileiro, o Bahia teria feito uma proposta à equipe do Vasco da Gama no valor entre 4,5 milhões de euros a 5 milhões pela contratação do goleiro Léo Jardim, que eu já indiquei aqui no canal, inclusive, algumas vezes. Já falei sobre a situação dele no Vasco, a dificuldade de renovar e tal. E segundo esse próprio portal de notícias, na BTB Esportes, o Vasco da Gama teria recusado essa proposta e eu queria explicar para vocês alguns contextos que envolvem essa proposta que, segundo esse jornalista, né, da BTB Esportes do Bahia teria feito e explicar também algumas situações que foram ditas pela BTB Esportes e na qual, segundo as minhas apurações, não procedem. Vamos lá. Primeira coisa, já explicando todo o contexto para vocês, eu já expliquei em alguns vídeos, mas vou relembrar. Vasco da Gama está tentando renovar o contrato do Léo Jardim, porque ele tem contrato se encerrando até dezembro deste ano de 2025. Ou seja, qualquer equipe poderia chegar, assinar um pré-contrato e ter o goleiro, né, depois do período ali do contrato dele, livre de graça. O Vasco não quer isso, obviamente está tentando renovar o contrato dele. Léo Jardim é peça fundamental no Vasco nessa temporada. E o Vasco não quer negociar o Léo Jardim, mesmo sabendo que pode perder o jogador de graça no final do período, mesmo sabendo que não pode renovar o contrato, mas está bem encaminhado para isso, ou está tentando justamente isso. Mesmo assim, não quer negociar o jogador nesta janela de transferências, que seria basicamente a sua última oportunidade de poder negociar o jogador e ganhar algum valor em relação a essa negociação. O Bahia é um dos clubes que sim monitoram a situação do Léo Jardim. O Bahia tem, obviamente, outras prioridades para a posição de goleiro, mas o Léo Jardim sempre foi uma opção, sempre foi observado pelo estilo de jogo que agrada justamente o Rogério Ceni e a diretoria do Bahia, né? Propriamente com aquele estilo de jogo que são características ali do Grupo City. O Léo Jardim é um ótimo goleiro, com passagens pelo futebol francês, ótimas passagens, inclusive. Aqui no Vasco da Gama, na minha opinião, é um dos melhores goleiros em atividade do futebol brasileiro. É óbvio que não é o melhor, mas está dentro dos melhores, na minha opinião. Ele vem fazendo boas temporadas no Vasco, apesar da irregularidade da equipe carioca, e o Léo Jardim sempre foi uma opção para o Bahia. Obviamente, o tricolor de aço nunca formalizou uma proposta de acordo com as minhas apurações para este jogador, mas sempre monitorou e sempre buscou informações, sempre estava acompanhando de perto a situação do goleiro. 4,5 milhões e
Eu me atrapalhei tudo. 4,5 milhões de euros a 5 milhões é o que de fato espera o Vasco receber em termos de propostas, mas o Vasco entende que o Léo Jardim é uma peça fundamental do seu elenco para a próxima temporada e não quer negociar o jogador, não vai negociar o jogador. Segundo a BTB Esportes, o Bahia teria feito essa proposta e tal, e envolvendo o Rezende, envolvendo o Everaldo na negociação, mais esse valor, na qual a informação, de acordo com as minhas apurações, isto não procede, tendo em vista que o Rezende é um jogador que, na cabeça do Rogério Ceni, não é que é um jogador importante para o elenco, mas é um atleta útil e que, para ser negociado, ele pode ser negociado até com um valor, mas para o Bahia como é que fala, né? Se desfazer dele, envolver em uma negociação, isso dificilmente vai acontecer. Inclusive o Rezende teve seu contrato renovado. A mesma coisa o Everaldo. O Everaldo é um jogador também que se encaixa perfeitamente no mesmo sentido do que o Rezende. É um atleta que teve, né, uma sombra chegando, que é o William José, uma baita sombra inclusive, mas o Everaldo obviamente não é uma peça fundamental da equipe, não é um jogador tão importante assim para o esquema, mas é um atleta útil na cabeça do Rogério Ceni, que para se desfazer teria que ser justamente numa proposta, como está acontecendo com a situação do Ceará. Dificilmente o Bahia vai envolver ele numa negociação se desfazendo do atleta de graça, sem uma compensação, sem ter uma negociação obviamente somente envolvendo o atleta e não envolvendo outros jogadores, como seria o caso dessa negociação do Léo Jardim. Então, informação passada para vocês sobre o Léo Jardim, é isso que está acontecendo, de acordo com as minhas apurações. Obviamente é um goleiro que o Bahia monitora, é um goleiro que o Bahia busca, assim, de fato, informações, mas segundo as minhas apurações, não teria feito ainda uma proposta formal ao Vasco pela contratação do atleta, né, formalizada de fato, nesse valor de 4,5 milhões de euros, entre 5, envolvendo mais 2 atletas, e o Vasco, muito dificilmente, de acordo com as minhas apurações, de acordo com as minhas fontes, dificilmente vai negociar o jogador nesse início de temporada. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de eu gostei. Também não esquece de se inscrever, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau.